Muito bem, saudação para você, amigo internauta, que nos acompanha através do portal criativaonline.com.br. Capital do Vale do Jiquiriçá, cidade de Amargosa, coordenador do Fórum Estadual de Educação, João Danilo, que também é conselheiro estadual de educação nesta itinerância, neste movimento que acontece na Bahia inteira, o CEE em Movimento, que desembarca aqui em Amargosa, e ele fala com muita propriedade com relação a essa saída do Conselho Estadual dos grandes centros, chegando também ao interior, buscando e ouvindo essencialmente aquilo que é mais caro aos municípios, aos territórios, a rede estadual atendendo aí as suas peculiaridades. Boa tarde, Magno. Boa tarde aos espectadores todos aí da TV Undime, da Criativa Online. Falar da alegria que é sempre poder conversar com vocês, discutir os temas que são mais caros para a educação baiana e brasileira. Esse movimento que o Conselho Estadual de Educação constrói de itinerância é um movimento que precisa e que deve estar articulado a um conjunto outro de iniciativas que vêm sendo construídas no sentido de aproximar os atores que diretamente são impactados pelas políticas educacionais, são impactados pelas normativas que são desenvolvidas pelo Conselho nesse espaço de troca, de contaminação ou de estímulo a um debate que precisa ser permanentemente construído. Não se faz projeto da educação que não seja discutindo a educação com aqueles que constroem a educação. E aqui é a oportunidade que o Conselho tem de discutir com professores, com trabalhadores não docentes, com gestores, com estudantes, com famílias, com conselhos, com fóruns. Portanto, sempre um espaço rico de troca a partir dessa ambiência que é a diversidade que marca toda a constituição e organização do nosso sistema de educação. Então, uma alegria poder estar aqui hoje junto com o Conselho em Amargosa, trazendo pautas caras. Discussão da educação antirracista, discussão da educação científica, da educação inclusiva. Veja, são temas que estão lá conclamando no chão da escola que sejam conversadas, que sejam discutidas, sejam pensadas. Não tem professor, não tem gestor de rede de ensino, não tem diretor, não tem sistema hoje que não esteja preocupado com essas questões. A inclusão, os estudantes estão chegando na escola, como é que a gente constrói de fato uma escola inclusiva? A questão do preconceito étnico-racial e de todas as medidas de combate ao racismo são fundamentais. E a questão da gente avançar também na educação para a língua portuguesa, para a matemática, para as práticas corporais, mas também para a formação científica dos nossos estudantes. Então, veja, lá em Mucugê teve a discussão da educação das feiras literárias, então está nessa ambiência. E coincide essa semana também, a gente está na Semana de Ação Mundial, discutindo o novo Plano Nacional de Educação. Qual o tema? PNE na boca do povo. É esse mesmo movimento que o Conselho faz. É o movimento que nacionalmente a gente está fazendo. Levar a discussão sobre a política pública nos diversos campos da área da educação para o cotidiano das pessoas que fazem a educação. E nesse sentido eu convido todos os telespectadores a acompanhar a nossa live de hoje, PNE na boca do povo, Plano Nacional de Educação aos planos municipais no território baiano. A gente vai estar fazendo um balanço do Plano Nacional em vigência, do Plano Estadual e dos planos municipais, discutindo elementos desse plano, mas já de olho no novo Plano Nacional de Educação. O governo Lula encaminhou para o Congresso Nacional já um projeto de lei para o novo Plano Nacional de Educação e a Bahia, referência sempre nesse processo de mobilização social, de debate, de participação, de construção coletiva, não vai esperar o Plano Nacional ser aprovado para iniciar esse processo de debate no estado da Bahia e nos municípios. Bahia não, nós já vamos começar a fazer isso. Tem uma sequência de atividades aí pensadas, a live de hoje abre esse processo. Amanhã a gente tem uma roda de conversa, um espaço dentro do fórum aberto a toda a sociedade para estar conosco, discutindo essas questões. O que foi que decidiu a conferência para o novo plano? O que foi que não deu certo no plano atual e precisa ser colocado em pauta nesse novo plano? O que foi de ponto crítico que não deu certo e precisa dar certo no novo plano? O que é que surgiu de novo na educação nesses 10 anos?
face, por exemplo, os desafios que foi educar na pandemia e que precisam estar nesse plano, não estavam no outro plano anterior. Então, tudo isso vai ser objeto da gente estar discutindo, refletindo. Também melhorias na própria forma da gente modelar os planos. Foi uma conquista sem precedente o nosso último plano nacional, embora a gente viva com o sentimento de que as metas não foram atingidas, mas a gente teve, pela primeira vez, um projeto sistêmico para pensar a educação, da creche à pós-graduação, e uma defesa intransigente da sociedade para os governos de que aquele plano fosse implementado. Portanto, ele teve um papel político essencial, fundamental, sobretudo nesses últimos anos que a gente teve de ataque à educação e aos educadores. Mas mesmo assim a gente precisa aprimorar o processo. Os planos precisam traduzir melhor as realidades estadual e de cada município. Porque nesse último ciclo, alguns planos ficaram muito mais à cara do plano nacional do que a capacidade de traduzir as dificuldades, os anseios, as expectativas, os arranjos locais. Então a gente quer mobilizar a sociedade para isso, dar aos planos a cara do território baiano. É preciso pensar aquilo que não pode faltar, mas não podemos deixar de refletir sobre aquilo que é necessário acrescentar da necessidade da peculiaridade, daquilo que é próprio de cada território, de cada município. O plano nacional, ele é uma base, não pode faltar o que está no nacional, mas é o que pode e deve ser acrescido, entendendo que nós estamos falando de um país de dimensões e também de aspectos diversos, como é o Brasil, né? Como é a Bahia, por exemplo. E nós estamos preocupados com isso. Tivemos na SASE a semana passada, fizemos uma agenda de 2 dias com a SASE, os fóruns estaduais do Brasil, pedindo à SASE que retome esse processo de coordenação nacional desse processo, que restitua as comissões que tiveram no ciclo anterior de apoio aos estados e os municípios para implementar os planos. Então isso vai ser retomado. Mas um aspecto eu preciso também destacar. Nós estamos com eleições municipais aí batendo a nossa porta. Nós estamos escolhendo o executivo e o legislativo municipal, que vai ser o esteio onde vai se dar a tessitura de construção desse ciclo. Portanto, o Fórum já lançou também uma carta com 10 princípios indicando prioridades para que cada gestor, cada liderança saiba que, claro, é possível conjugar determinados princípios que ele defende, ligados a seu aspecto partidário, ligados a seu projeto de governo, mas nós temos um projeto de Estado para a educação brasileira. E, portanto, ao pensar suas plataformas de governo, é preciso pensar articulada a esses princípios que estão na defesa do Estado brasileiro sobre o direito e a garantia da qualidade da educação. Princípios que não podem faltar, acrescentem, né? Não deixe só esses 10 não, porque esses, como estávamos dizendo anteriormente, são princípios, são bases, se são bases, antecedem. Perfeito. Independente que nós estejamos e que o fórum não seja um órgão que seja deliberativo nem normativo, ainda esses órgãos que são normativos, deliberativos, como são os conselhos municipais, estaduais e naturalmente o Conselho Federal de Educação, Nacional de Educação, o diálogo não pode faltar. O que é que precisa e deve estar presente, seja nos fóruns, nos conselhos, sejam normativos, deliberativos ou não, sejam apenas de mobilização, o diálogo tem que acontecer, é preciso chegar a todas as esferas e o fórum não se furta isso, né? Sem sombra de dúvidas, Magno, a gente precisa consolidar a nossa democracia. Nós vivemos o que vivemos, de ataques à nossa democracia, de ver frações de fragilidade da nossa democracia, porque a democracia apenas representativa, ela não consegue ser consolidada, ela precisa ser uma democracia participativa. E precisa ser fruto do exercício, né? Desse movimento. E os fóruns têm esse papel, que é da construção social, é de articular a sociedade civil, o movimento social desses organismos de Estado que tem uma função já de executivo ou de legislativo. Então a gente é o casamento entre a intersecção dos órgãos de governo com a sociedade, com os movimentos sociais. Portanto, o lugar de dar legalidade e legitimidade à construção de um projeto de educação capaz de apontar para a gente para a construção de uma nação soberana, democrática, popular, inclusiva e que traduza o desejo de que as pessoas possam ter um mínimo de qualidade de vida
possível e necessário para sobreviver bem no seu território, no seu município, no seu território de idade, no nosso estado, no nosso país. Muito bem, convidar mais uma vez daqui a pouquinho, 19 horas, na Web TV Undime Bahia, lá no YouTube. Aqui estamos no criativoonline.com.br, mas estarei ao lado do professor João Danilo, estarei lá na parte técnica, comandando mais uma live muito potente, participativa, como ele já bem disse. 19 horas, encontro marcado, canal da Undime Bahia no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. Se eu estou falando de um casamento que precisa dar certo, de poder público com sociedade civil, a expressão disso é essa iniciativa conjugada de Fórum Estadual de Educação e Undime Bahia. Nós temos já há bastante tempo trabalhado de forma coletiva, colaborativa, e eu quero aqui agradecer ao professor Anderson. A gestão anterior do professor Anderson já fazia esse movimento e está sendo consolidado esse espaço, cada vez mais de interlocução entre os secretários municipais de educação, entre os fóruns, entre os conselhos, entre os movimentos sociais, entre as universidades, e a TV Undime presta um grande serviço para isso nesse momento. Muito obrigado, até mais tarde, encontramos todos vocês por lá. Nós seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.